todas e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Marajoando Cultural. Eu me chamo Luiz Marajó, criador do canal Marajoando, que é aqui um canal paraense, um canal amazônico. Hoje nós vamos comentar sobre a série da Netflix Cidade Invisível, que está sendo bastante comentada, tanto positivamente como criticamente também, né? Críticas positivas e negativas. E o que nos levou a comentar sobre essa série, né, não é algo recorrente, nós não somos críticos de cinema aqui no canal, mas também o tema folclore e cultura não é uma temática que a gente cai de paraquedas. Pelo contrário, aqui na Amazônia nós perpassamos em discussões sobre cultura, sobre tradições e sobre lendas, sobre mitos, enfim. E pela essa questão da série abordar temáticas do folclore do Brasil inteiro, inclusive da Amazônia, eu me senti à vontade para arriscar um comentário sobre a série. Então, nesse vídeo, nós vamos falar dos pontos que, na minha concepção, foram positivos da série Cidade Invisível e os pontos que eu critico como fatores de baixa, que poderia ter sido melhor, poderiam ter tido mais cuidados. Então, tenho que dizer que esse vídeo tem spoiler, então se você tem problema com isso, desde já assista a primeira série, depois você volta aqui pra gente conversar. Mas eu particularmente não tenho problema com spoiler, né? Eu acho que a experiência é muito mais válida. Além do mais, eu não vou contar o núcleo da história e o desfecho, eu vou apenas apresentar os fatores que eu vou eleger como positivos e negativos. A série Cidade Invisível é uma produção brasileira, né? Uma produção BR, que propõe uma trama onde vai discutir os personagens do folclore brasileiro. Tem personagens, entidades do sul, do norte, do nordeste, do centro do Brasil. Explora alguns bem mais conhecidos do que outros, né? E se passa como se esses personagens estivessem inseridos no meio urbano. Tem como cenário o Rio de Janeiro, né? Inclusive a Lapa, e uma comunidade que ficaria próximo, aparentemente, também no Rio de Janeiro. Daí nasce uma das principais problemáticas, que é falar do folclore BR, é, é, é falar de tradição, né? E aí isso por si só já se torna uma grande problemática. Isso faz também da produção uma produção ousada, né? Por falar de um tema gigante, né? De uma forma seletiva e que pode ser super acertada ou super errada. Nessa escolha, logicamente que vai falar de ancestralidade, né? De narrativas que se perpassam de tradições, muitas delas tradições indígenas principalmente, mas também de origem africana, até de origem portuguesa também, e que é aí que nasce o debate, né? Mas antes de criticar, para dizer que a série não foi positiva, vou falar no final o que eu achei, mas eu vou levantar alguns pontos que, na minha opinião, fazem da série relevante e que vale a pena conferir, né? E eu acho que não é à toa que ela está sendo bem comentada, inclusive no top 10 de alguns países. Os pontos positivos, né? Primeiro que eu acho que é uma grande produção nacional, que fez uma adaptação do folclore muito bem feita, assim, do ponto de vista técnico, na minha opinião. Também com um roteiro muito conciso, assim, que do ponto de vista de prender o telespectador não deixou a desejar. Também eu devo considerar que a ousadia de falar de um tema tão gigante assim de domínio público, de narrativas populares, ainda que isso seja um risco tremendo, né, de selecionar, fazer escolhas, eu acho sempre arriscado, e falar do folclore nacional nem se fala. A atuação de alguns personagens assim foram fantásticas. Já destacaria aqui, por exemplo, o personagem do Fábio Lago, que é um ator que eu particularmente admiro muito, que é o Curupira. Vocês vão ver o desfecho, né? Eu acho que só eu falar não entrega tudo que o personagem tem. Eu acho que o desenvolvimento é muito interessante, assim como a personagem que faz a sereia, Yara, seja lá como seja chamado, também eu achei um destaque, além da atuação da Alessandra Negrini, belíssima Alessandra Negrini, que fazia tempo que eu não via em produções, também estava muito bem na produção, fora outros personagens coadjuvantes,
Também tem o personagem principal, que é bem conhecido, né? Mas eu destacaria mais os personagens coadjuvantes, ainda que eu tenha uma crítica em relação ao elenco. Efeitos especiais eu gostei particularmente, mas não é algo que eu comentaria com muita segurança, haja vista que eu não tenho experiência nessa parte técnica, mas eu, assim, como telespectador, gostei muito da parte de efeitos visuais, principalmente da parte que a Cuca, personagem da Alessandra Negrini, aparecia. Eu achei que os efeitos especiais estavam muito bem feitos, na minha humilde opinião, né? O plano de fundo deles ter criado uma história de uma investigação também fez com que não ficasse nada tão forçado. Eu achei também que foi uma sacada muito interessante, né? E o desenvolvimento da história, que cada episódio prendia o telespectador para que buscasse saber o que aconteceria no próximo episódio. Eu acho que isso foi muito legal. E por último, né, pegando um gancho nessa fala anterior, que não quebra a expectativa. Até o último episódio tu fica querendo saber. Assim, como história, como roteiro, eu achei que foi muito bom, prendeu perfeitamente. O roteiro cumpriu se esse era o objetivo. Portanto, eu acho que é uma produção bem feita do ponto de vista técnico, que merece pelo menos alguns créditos. Agora eu vou falar dos pontos que eu particularmente critico na série, né? Que eu achei assim, não deixaria passar despercebido. Eu acho que também não deve ter passado despercebido por outras pessoas, né? E que eu vou falar, que na minha opinião, assim, eu não quero que as pessoas que gostam de Cidade Invisível fiquem chateadas da série que trouxe elementos importantes, personagens, não trouxe muitos, mas trouxe alguns que pelo menos permitiu a gente debater sobre. Trouxe o Saci, o Curupira, a Cuca, o Tutu, o Boto, a Sereia, o Corpo Seco, entre outros. Acho que eu esqueci de algum, mas enfim, esses foram os principais. Então, assim, o que eu achei de negativo, que poderia ter sido melhor, poderia ter sido tomado um cuidado maior em relação a esses detalhes, aproveitando essa grande produção, né, para que aí fosse ainda melhor. Bom, gente, para começar, tem gente que assim, por esses problemas, acha que a produção é totalmente descartável, que isso estragou completamente essa falta de cuidados, que eu concordo em grande parte, assim, eu acho que faltou um estudo maior, não assim de criação de personagens, mas um estudo a ponto de considerar ter um respeito pela representatividade, já que está falando do folclore nacional do Brasil inteiro, do norte a sul do país, e não se preocupou aparentemente pelo resultado da produção com a questão da representatividade. Nós estamos em 2021, já discutimos tanto sobre a questão de local de fala. Não é querer ser chato, gente, mas eu acho que isso é muito importante. E uma produção super atual, que dá uma roupagem nova ao folclore, sem parecer aquela coisa tosca, e esquecer de um detalhe tão importante que não precisa ser deixado de lado, justamente agora. Eu acho que faltou esse cuidado, poderia ter feito a série ainda muito melhor. Eu acho que são críticas que não pode deixar de ser feitas, inclusive por quem gostou da série, né? Outro problema assim que me incomodou do começo da série, eu achava que depois seria superado, mas acabou, e eu continuo com essa concepção, que é em relação ao cenário, ao Rio de Janeiro, né? Quando começa assim a série, eu achava inclusive que era na Amazônia, mas depois percebi que Vila Toré fica a alguns quilômetros da Lapa, né? Então o cenário pareceu muito aquela zona de conforto, né? O cenário global, de que vários filmes também já foram feitos naquele formato ali, sem grande esforço de fazer uma produção, por que não no Nordeste, no Centro, no Norte, já que traz personagens tão significativos desses territórios, né? Cadê o esforço de fazer pelo menos parte da produção nesses locais? Eu acho que isso foi uma coisa muito ruim, assim, que incomodou bastante. Trazer todos os personagens como se estivesse trazendo para um museu nacional do Rio de Janeiro, saca? Então eu achei isso assim bem incômodo, assim, principalmente na minha condição de amazônico, o Boto aparecendo
no Rio de Janeiro, na praia de água salgada, embora tenha sido explicado e tudo mais, mas ainda assim essa questão simbólica pesou bastante de uma narrativa tão importante assim. Eu falo do Boto, que era o que tinha mais representativo da Amazônia ali. Outra questão assim que eu achei que incomodou bastante foi a questão do elenco, que eu não sei o percentual, mas assim, olhando assim, a gente via simplesmente que 80% do elenco era branco, predominantemente branco. Inclusive o núcleo principal, né, o que a tornava pior, tinha personagens negros, mas a gente está falando de um folclore de origem indígena. Eu não vi ninguém com características físicas indígena. Não um personagem, acho que talvez um figurante, mas isso incomodou bastante, sabe? Tinha algumas pessoas negras que não sei se foi intencional ou não, mas foi outra falta de cuidado tremenda, assim, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Incomodou bastante. Personagem principal branco, outro personagem de destaque branco e personagens secundários negros, nordestinos, inclusive o Zé do Monte fazia parte, um ator que eu gosto bastante, né? E na minha opinião, Fábio Lago, que é outro ator não branco, foi o grande destaque na minha opinião. E assim, para finalizar, eu acho uma produção interessante, vocês devem assistir, recomendo, né? E tire suas próprias conclusões, a gente pode debater. Deixe os comentários aqui do que você achou, quais as suas expectativas sobre a série, né? A minha opinião, ao contrário do que muitos dizem, não é aquela super série, a melhor série que foi feita ou que vai ser feita no Brasil. Eu acho que é um caminho de aprendizado contínuo, né? E esses erros não devem ser cometidos novamente, né? Também os erros não faz com que a série seja horrível, pelo contrário, eu acho que a gente sempre está caminhando e eu espero que o audiovisual brasileiro esteja cada vez melhor tecnicamente, né? E também do ponto de vista da inclusão. Vamos falar do folclore, da Amazônia, sim, mas vamos também fazer com que nós se sentirmos representados. Então, pessoal, esse é o meu comentário. Assistam a série e digam o que vocês acharam. Então, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.